Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você vai encontrar um curso sob medida para você. E aqui eu te convido para nos acompanhar neste vídeo que fala sobre Mercúrio e Urano em conjunção, enquanto os dois transitam em Touro. Esse aspecto tem uma duração relativamente curta, mas muito intensa. Vai do dia 30 de maio até o dia 5 de junho de 2023. Nesse vídeo aqui a gente trata da conjunção como um todo, como ela atinge a coletividade de uma vez só. Num outro vídeo você vai ver como o Mercúrio em conjunção com Urano atinge as ênfases do seu mapa, ou seja, a posição do seu ascendente, a posição do seu Sol ou da sua Lua. Sol, ascendente ou Lua em um determinado ponto do mapa torna aquele ponto, ou o signo, enfáticos. Para a coletividade, esses dias em que Mercúrio e Urano estão conjuntos, há uma incidência muito grande de interesses, uma potencialização também nas áreas ligadas ao intelecto. É uma potência enorme no campo das comunicações, das ciências, das descobertas. Inclusive, em épocas como essa, a gente pode ver até organizações inteiras, instituições, levando a eventos como colóquios, conversas, diálogos internacionais, nacionais, regionais, sobre desenvolvimento científico, avanços sociais, questões e importância das modificações tecnológicas, mas principalmente sobre o quanto essas alterações incidem sobre o futuro da humanidade. Essa conjunção é, como eu disse, curta, mas muito importante para este pensar, para esta antevisão. Obviamente, não é por conta desse aspecto que se vai apenas e por ele discutir o futuro da humanidade, mas é concentrado em períodos como esse que esse futuro, as expectativas utópicas e as expectativas distópicas, aquelas em que a gente tem um desânimo muito grande quanto ao que virá, o que potencialmente virá, e as utópicas ao contrário, né? Quais são as boas possibilidades do que virá. Como a conjunção ocorre em Touro, entre os assuntos que ficam mais em pauta, podem ser elencados aqueles voltados para as áreas econômicas, especialmente no quesito meios de produção e a distribuição dos recursos necessários para que se obtenha esses meios de produção e também a própria distribuição desses meios em todas as mais variadas camadas da população. Para falar a verdade, como Urano está em 20 graus do signo de Touro, o simples fato de Mercúrio, que é um planeta considerado rápido entre os demais, ele ingressa em Touro e o simples fato de ele estar ali, essa aproximação que ele tem, já desperta esses potenciais. Algumas pessoas podem ter visto aí nos noticiários, por exemplo, um procedimento de divulgação científica ocorrido em bares e restaurantes do Brasil, né? Ciência no boteco, né? Que é uma expressão muito clara desse mesmo simbolismo. Muito embora isso não se resuma a essa bela atitude. Isso vai além. Nos bastidores também se discute como desenvolver práticas, métodos e instrumental para passar conhecimentos, né, para distribuir conhecimentos da melhor maneira possível para todos. Podem se intensificar os debates em torno, por exemplo, de inteligência artificial, como esses recursos tecnológicos de ponta entre os informáticos e os robóticos, por exemplo, podem chegar a revolucionar comportamentos, a produção de recursos, a produção de conforto, gerar ou não gerar empregos, ou ainda gerar ou não gerar riquezas, né, recursos que possam ser relativamente mais horizontalizados diante da população. Uma coisa, obviamente, é a discussão, outra coisa é a prática, né? Na maioria das vezes não é o que ocorre, mas a discussão se encontra com esse assunto. Da mesma forma, estando em Touro, essa conjunção acontecendo ali em Touro, e a própria aproximação gradativa de Mercúrio dessa conjunção também desperta as atenções
para os assuntos que falam de produção de prazeres, produção de conforto. Como esses dois planetas são muito mentais, muitas vezes esses prazeres e esses confortos se dão em função de produtos ou comércio ligado à intelectualidade e todos os demais serviços tecnológicos e produtos ligados a essa área. As pessoas mais sensíveis, ou que estão treinando, ou que são perceptivas naturalmente, podem ver um desenvolvimento dobrado das percepções mais intuitivas, com aquelas, sabe, aquele eureka, que, oh, como eu não tinha percebido isso antes. Isso é muito frequente, especialmente em quem está dedicado à busca, né, a descobrir alguma coisa que antes não era possível revelar. Não será surpresa se muitas dessas percepções se derem em eventos coletivos, em feiras e coisas similares. Esse é o aspecto das ideias originais repentinas. E por incrível que pareça, porque a gente está acostumado a ler e ouvir nas redes sociais e aplicações populares que Urano é uma coisa não muito concentrada, na verdade esse aspecto é ótimo para fazer alguma coisa que exija uma atenção concentrada, assim. Porque é justamente na atenção a esses detalhes não percebidos antes que os grandes eurecas surgem. O grau exato da conjunção ocorre em cima de um termo egípcio de Júpiter e na face de Saturno, no signo de Touro. Isso é curioso porque, se a gente trocar em miúdos, Júpiter está ligado à expansão e otimismo, enquanto que o Saturno, meio que estereotipadamente, está ligado à contração, estruturação e pessimismo, né? Então é como se houvesse um esforço de projetar para o futuro o que poderia equilibrar essas duas condições. Agora, é importante perceber que essa não é uma conjunção que represente situações gerais calminhas ou muito menos ainda tediosas. O pensamento para a maioria das pessoas está a mais de 1000 por hora e o aspecto costuma favorecer uma velocidade muito grande também para a chegada de novidades, para a comunicação de novidades. Imagine como é que estão os meios de telecomunicações, como os recursos de comunicação, até pessoais, vão se desenvolvendo mais rápido em semanas assim. E por causa disso aí tem um revés, né? Muita novidade também dificulta a capacidade humana de adaptação a mudanças tão velozes e a coisas tão novas. Fica difícil se adequar a algumas situações simplesmente porque elas só um pequeno grupo conhece, sabe como se virar naquela coisa toda. E como eu disse, como os meios de comunicação estão muito mais fluidos, alguns podem dar uns bugs esquisitos, né, coisas de Urano desviando o caminho. Mas como as questões comunicacionais ficam em alta durante uma fase como essa, aproveitem o período para divulgar vossos produtos, para fazer o seu comércio, para conhecer alguma coisa a mais, para mudar de trilha de raciocínio e para comunicar algo de relevo para as outras pessoas. E eu falei aqui de novidades e coisa e tal, eletrônica, aviação, todo tipo de tecnologia avançada, as inteligências artificiais, tudo isso aliado a novos métodos de pensar e a novas abordagens que podem começar a surgir durante esses dias. Abordagens essas ligadas à vida social, aos contatos humanos e mecanismos e recursos de produção intelectual. Agora, o pessoal que é muito afoito ou que tem ansiedade ou ainda que se irrita com muita facilidade, muita atenção aí com o sistema nervoso. Algumas pessoas podem ter uns piripaques aí quando não controlam, não desviam suas atenções ou quando têm raciocínios radicais demais e tentam agir em conformidade com isso. E uma estratégia comportamental para as pessoas sinceras ou sincericidas, né? Não fale para todo mundo tão imediatamente e muito menos ainda descontextualizadamente sobre grandes novidades ou sobre percepções que de repente você conseguiu obter, né, muito avançadas, porque isso provavelmente vai criar um choque entre as suas comunicações e as expectativas tradicionais da maioria. É isso, gente. Não esqueçam, no outro vídeo nós temos a observação de como essa conjunção afeta os 12 signos do zodíaco. E se você quiser aprender astrologia com profundidade, com método, consistência, faz um curso aqui na Escola Carlos Holanda Astrologia, em carlosholanda.com.br. Lá tem o curso específico para o seu grau de aprendizado. Corre lá e olha que tá cheio de promoções, hein? Um beijo, até a próxima!